assim, então justamente tem sido um tempo tão precioso para todos nós, né? Um tempo tão maravilhoso, que eu quero assim convocar mesmo os irmãos, né? A gente tem um canal, né? A gente tem diferentes meios de comunicação no Regenerados, e a gente tem um canal lá no YouTube. Eu quero agradecer, né? Por todo o trabalho que tem sido feito, a equipe de edição. Então tem sido colocados os vídeos das aulas lá no YouTube. Eu quero fazer então um convite, uma convocação, né? Primeiro, a estarem sempre aqui conosco, né? Sempre na medida do possível estarem conosco, e também convidar pessoas, amigos, irmãos, principalmente pessoas também que são de fora, né? Pessoas que você conhece no seu trabalho, na sua faculdade, e que você quer evangelizar, que você quer compartilhar, né, essas bênçãos que você tem recebido, toda a revelação de Deus que você tem recebido, e que é importante para você, para a tua vida. Convide a pessoa para vir ouvir a palavra de Deus, ouvir as coisas que a gente tem compartilhado aqui. Então lá, né, o bom de estar aqui é estar dentro desse ambiente. Um ambiente de uma falha técnica, né? Falha nossa. Falha nossa. Um ambiente para estar aqui. Obviamente, o ideal é que estejamos juntos, porque aqui você ouve, mas você também pode perguntar, compartilhar, trocar ideias, né? Estar nesse ambiente aqui, nessa dispensação, nessa unção de Deus, orarmos juntos, caminharmos juntos. Então estar presente é muito bom, mas nem sempre é possível. Por exemplo, eu estava fora as últimas 2 semanas, em férias, viajando. Então a Fábio passou um tempo também em férias, e tantas outras questões que podem nos levar a não estar aqui, né? Talvez você tenha alguém que não tem o hábito de vir. Então essa ferramenta é muito importante. Eu pude assistir toda a aula da semana passada, por exemplo, e fui abençoado pela aula assistindo via YouTube. Ali pude pegar as informações, ser impactado, ter aquelas aplicações na minha vida. Então, usem essa ferramenta e divulguem essa ferramenta, tá? Então, todas as nossas aulas estão lá, ou pelo menos a grande maioria delas, semanalmente é colocada lá. Assistam, revejam, reforcem, tirem dúvidas, né? É um tempo para você talvez degustar novamente todo aquele banquete que foi dado. Compartilhe, né? Envie o link de uma aula, você assistiu, foi uma aula bênção para você. Poxa, difunda para os seus amigos, né? Difunda lá o link do Regenerados no YouTube para os seus amigos, para os seus colegas, né? Compartilhe isso, fale para as pessoas, convide a estar aqui e a assistir, ok? Muito bem. Então vamos lá, um momento bem rapidinho de revisão, até para a gente se situar, né? Para maiores detalhes, as aulas estão no YouTube. Recorra, né, para aprofundar mais. Aqui é muito rápido para a gente, porque a aula de hoje, né, a gente vai falar sobre a vida de Samuel. E a vida de Samuel marca também, né, um período de transição importante para esse povo chamado Israel, na sua vida e na sua organização como povo, como nação, ok? Então, rapidamente, só relembrando, eu vou passar aqui um flash, né? Então a gente já fez esse loop aqui numa aula anterior, tá? Então, só para relembrar, falar de história de povo chamado Israel é falar dos patriarcas. Vamos lá, os 3 patriarcas, rapidinho. Abraão. Vocês sabem? Isaac e Jacó. Jacó que depois vai se tornar Israel, né? De Jacó descendem quem? Os 12 filhos, né? Vão ser então as 12 tribos, né, de Israel, tá? E um desses filhos, um personagem muito importante, que foi José, pela sua passagem pelo Egito. Lembrando, há um que entre Deus e esses patriarcas aqui? Uma aliança, uma escolha e uma promessa. Promessa do quê? De uma terra. Que terra é essa? É isso. Como é o nome? Olá. Como é o nome? Canaã. A terra de Canaã. Então eles vão peregrinar por lá
É lá que eles recebem essa promessa e agora ele vem para o Egito. No Egito eles são feitos o quê? O que acontece com eles? São escravizados, então é um período importante, 400 e tantos anos, mais ou menos, né? E uns 4 séculos. E aí vem um grande o quê? Um grande uma grande libertação, né? Então, um grande poder. Então isso aqui é aquele cenário todo que a gente vem caminhando ao longo das aulas todas aí, né? Juntos, e que forma a identidade desse povo. A identidade desse povo chamado Israel vem de uma aliança, né? Eles saem, peregrinam e ocupam essa terra, como a gente já viu, a terra de Canaã, onde a terra então é dividida, territórios divididos para as tribos. Até aqui estamos todos juntos, já falamos disso em diferentes aulas, né? Mas aqui eles são o que então? Eles são só antes de passar aqui, eles são uma liga tribal. Uma liga tribal, ou seja, eles são um povo, porém composto das diferentes tribos, dos diferentes ramos aí da árvore genealógica de José, né, de Jacó, e aí você tem então uma identidade que os une, que é principalmente uma identidade de origem e uma identidade religiosa, uma identidade, a grande aliança deles se baseia na sua relação com esse Deus, com Yahvé, com o Deus que chamou-os então para ser o seu povo em Abraão, Isaac, Jacó. Okay? Isso é muito importante e que dá toda a identidade desse povo. E aí eles vêm então para ocupar esse território, a gente já falou disso também, um território habitado por diferentes povos, esses já organizados há mais tempo do que eles, organizados em cidades-estados e organizados com seus reis, vamos dizer assim. Povos politeístas, cada região com seu Deus específico, seus deuses da terra, seus deuses do lar. E é nesse contexto que esse povo do Deus Yahvé vai adentrar agora. Falamos bastante disso também. Então, falamos aqui desse vínculo todo da distribuição da terra, só que a gente também viu ao longo do tempo alguns problemas que eles enfrentaram, né? Então, eles tinham primeiro um desafio, que era ocupar justamente a terra, né? E em termos de poderio militar, eles por si só não tinham, né, as condições. Eles eram inferiores em armamento, eles eram inferiores em números, eles eram inferiores em fortificações, nem as tinham. Eles foram habitando aos poucos, primeiramente as regiões mais montanhosas, menos favoráveis, e foram se estabelecendo aos poucos, né? Eles tinham sim uma grande força, era o Deus deles, e a promessa desse Deus, e o poder desse Deus que já os tinha tirado do Egito. Mas algo começa a dar errado, né? Então a gente vê, deu aqui um tilt ali, depois vamos arrumar. A gente vê então, e a Fábio reforçou na aula passada, o ciclo. Eles entraram num ciclo. Então eles vêm com Moisés não pode entrar na terra, entra Josué, começam uma ocupação, vão se esparramando aos poucos, só que eles começam um processo de desobediência. Desobediência em não expulsar os habitantes da terra como deveriam, desobediência em começar a se aliançar com os habitantes da terra que eles não deveriam, desobediência em cultuar os deuses da terra que eles não deveriam, em oferecer seus filhos em casamento, e aí a coisa toda começa a desandar, né? Então eles entram nesse ciclo que a gente já viu também, de pecado, eles começam a ser subjugados militarmente, né, e assim, socialmente. Eles suplicam, sofrem, e Deus então levanta pessoas para os libertarem, que são os juízes. A gente passou todo o livro de Juízes e finalizou, né, essa visão toda dos juízes, o seu papel, complementou com o livro de Ruth, né? Também porque está dentro desse contexto, ela não é uma juíza, mas ela está dentro desse contexto todo, do período do juiz, e entra então no primeiro livro de Samuel, né? E aí a gente vem na aula passada e traz aqui, então só para fechar antes
da revisão da última aula, né? Falar da história desse povo é falar de graça, porque não havia mérito ou busca desse povo por Deus. Deus vem, se revela a Abraão e escolhe Abraão. Parte de Deus o processo. E é diferente do conosco hoje, não é? É um Deus que caminha em nossa direção. É um Deus que se deixa encontrar, é um Deus que nos busca. É uma história de amor, né? É uma história de cuidado. Lembrando que Deus está querendo aqui retomar um relacionamento com o homem quebrado desde o Éden. E com todas as suas consequências, o ser humano vive de forma catastrófica por causa do pecado. Está separado de Deus. Então aqui começa toda uma história de recuperação desse relacionamento, de misericórdia, né? É a revelação de Deus progressiva, né? Que a gente vai vendo, que vem se revelando. É uma escolha da parte de Deus por um povo específico ali para começar esse processo de revelação. É baseada numa aliança, e uma aliança onde Deus é o fiel, vamos dizer, o garantidor da aliança, né? Então você vê todo um mover de Deus. Fala também, demonstra, vê muito a questão do pecado, a manifestação do pecado, os tropeços e as quedas desse povo. Também a manifestação da justiça de Deus, o quanto Ele é justo, o quanto Ele é santo, o quanto a justiça de Deus se destaca da injustiça do ser humano. Mostra castigo e juízo, que o mesmo Deus, na mesma proporção de amor, Ele também é um Deus que tem o dia do basta. Então a gente vai conhecendo quem é esse Deus e a sua relação com as pessoas. Fala de santidade e fala da importância da liderança. Tudo isso a gente foi vendo aos poucos, né? Até aqui. O quanto Deus levantou líderes. E esses líderes tanto podem levar o povo, as pessoas, para um caminho de excelência, de vida, de paz, como podem levar para um caminho de morte. Muito bem. E aí uma coisa que me chama a atenção, não só na vida deles, mas de uma das aulas anteriores que foi sobre Sansão, por exemplo, né? Eu pus uma frase que é possível experimentar o extraordinário de Deus e ainda assim cair amargamente numa condição deplorável. Na sexta-feira eu estava meditando num texto e esse texto falava justamente sobre a nossa estrutura. Não podemos esquecer da nossa estrutura. Então, se nós hoje somos chamados filhos, se nós não somos mais escravos do pecado, então é uma questão de zelo e cuidado. A gente precisa cuidar. E será que a gente tem base no Novo Testamento para reforçar essa linha? Sim. Jesus mesmo fala: vigiai e orai. Vigiai e orai. Paulo vai falar: orai sem cessar. Paulo vai falar para Timóteo: cuida de ti mesmo e cuida do rebanho, cuida das pessoas, cuida do povo. O Novo Testamento está cheio de exortações para a gente ter cuidado com a nossa vida. Cuidado, porque senão a gente pode descambar para uma situação deplorável, né? Então Deus é misericordioso, é na força dele que a gente vive. Ele vai nos dando conhecimento, a gente vai respondendo, né? Então eu ouço, eu creio, eu pratico, eu obedeço. E é isso que vai me dando força, vai matando aquela velha natureza, vai deixando ela mortalmente ferida para eu poder viver novidade de vida. E aí muitas vezes o castigo do Senhor ele vem como vinha sobre esse povo, né? Deus repreende, mas Deus, o Pai, Ele é um Pai que repreende o Filho a quem Ele ama, castiga, corrige o Filho a quem Ele quer bem. Então, se hoje, né, eu vou repetir as palavras do pastor Marcos, né, o problema, né, a perdição não está no cair, a perdição está no permanecer prostrado, né? Parafraseando um pouco. Por quê? Porque Ele é um Deus de misericórdia. Deus nunca desprezará um coração contrito e quebrantado. A Fábio falou disso na aula passada. Nós estamos vivendo uma crise
de arrependimento, uma crise de falta de arrependimento, de falta de tomada de posição, de confissão, de dor pelo pecado, porque uma vez que eu me arrependo, Deus ele é como aquele pai. Jesus ensinou, está no portão esperando. O filho foi, abriu mão de tudo, mas o pai estava lá. E o menor sinal da volta para o pai é festa, né? Mas o tempo é hoje, não é amanhã. Não vamos nos distanciar a ponto de um dia, quem sabe, correr o risco de não ter mais como voltar. Também há esse perigo. E essas histórias nos ensinam isso também. Na aula passada, a gente viu sobre Eli e seus filhos, né? E aí com Eli e seus filhos a gente vê todo o problema, né? Onde Deus precisava de zelo e responsabilidade da parte do sacerdote. Eli tinha, mas os seus filhos não. Necessitavam uma vida de consagração, de separação para Deus, de santidade. E aí a gente viu um contexto de conivência com o pecado, de deixar a coisa correr, né? Então a gente vê lá, 1 Samuel 2,12, os filhos de Eli eram ímpios e não se importavam com o Senhor. Total semelhança com quem que a gente estudou também? Sansão. Sansão, o pastor Antônio Renato Gusso, ele chama Sansão de uma mistura de super-homem com delinquente juvenil. E é bem isso mesmo, é um personagem polêmico. Sansão é o maior exemplo para mim de alguém viver o poder de Deus e estar em desaprovação, né? Em desaprovação. Então Deus, ele é santo, ele é soberano, ele cumpre o seu propósito, conosco ou sem nosco. Deus não depende de mim, mas ele, por amor, escolhe andar comigo, escolhe fluir através da minha vida. E aí Sansão sofria desse mesmo problema, né? A gente vê evidência que ele não se importava. E aí então eles vão lá, inclusive demonstrar toda uma religiosidade agora, porque eles estão lá corrompidos, eles estão idólatras, eles estão com o povo, né? Esse período de Juízes, eu ontem estava sentindo uma reflexão, lógico, guardada todas as devidas proporções, né? Obviamente, né, o Felipe vai ter quase uma crise cardíaca ali quando falar isso, né? Mas por quê? Para mim é como o período das trevas da Idade Média, né? Um período de trevas. Mas obviamente é só uma simples comparação, né? Sem aprofundamento. É um período de trevas. Por quê? Porque é um período onde há um desconhecimento, há um abandono da verdade, há um abandonar do Senhor, há uma contaminação. E aí você vê que eles entram num ciclo, né, muito complicado, né? Então, a gente vê lá em 1 Samuel que eles tentaram lá numa batalha contra os filisteus trazer a arca, trazer a presença, né, quase como um amuleto ali, como um cetro mágico para tentar resolver. Deus já os tinha reprovado. A ele, aquele povo e aos filhos de Eli. Se não me engano, 30 mil homens de Israel caem naquele momento, né? Porque eles já estavam reprovados. Então, não caminhemos para tão longe, a ponto de sofrer amargas consequências, para então tentar voltar e talvez chegar a um ponto que não haja mais volta ou conserto, ou as consequências, as mutilações sejam tantas que a gente vai ficar, né, marcado, né, para uma vida que não precisava ser assim, né? Então são lições que a gente vai aprendendo aqui, né? E aí a gente vê depois, né, nesse mesmo processo aqui, como a arca é levada pelos filisteus, e aí sim, né, Deus começa a operar sem exército de Israel, não, começa a ferir o povo filisteu e começa a castigar aquele povo, e eles então têm que se livrar da arca, porque aí sim, aí eles estavam se apoderando, e Deus não precisa, né, de Israel para fazer o que Ele quer fazer. Ele é o Todo-Poderoso, né? Na força não estavam naqueles homens, não estavam nas suas, não havia manipulações a serem feitas, havia um Deus Todo-Poderoso. E aí, sem exército nenhum, os filisteus começam a cair com doenças, com chagas, com problemas, e aí eles precisam devolver, né? Um capítulo muito interessante, esse 1 Samuel 5 fala disso. E eu queria fechar esse período todo de revisão bem rápida,
para falar, né, com esse versículo aqui, né? Pois honrarei os que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados, né? Essa, para mim, é uma síntese também desse período. Um outro versículo que sintetiza bem é: naquele tempo, né, não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais certo, né? Também é uma marca desse período. Então, nesse momento da história de Israel, não há um rei, não há um governo central, não há uma organização de governo para administrar o povo. Então você tem a função desses homens chamados juízes, que na maioria do tempo atuavam muito mais como comandantes de batalha e libertadores do que como administradores, mas que ao mesmo tempo também muitas vezes exerciam esse papel de julgar questões, orientar o povo em questões, mas a sua ação não era nacional. Poucos foram os juízes de uma abrangência mais, vamos dizer assim, completa, né? Interferindo na vida das mais diferentes tribos. Normalmente eles estavam mais localizados, o perímetro de atuação era mais limitado, ok? Muito bem. E aí a gente entra então hoje, né, para fechar esse momento com a vida de Samuel. A Fábio já deu uma boa pincelada na semana passada sobre então a origem de Samuel, né? Quem lembra rapidinho, Samuel é filho de quem? De Eucana e Ana. Ele também tinha uma outra mulher chamada Penina. E qual que era o imbróglio familiar ali? Qual era a situação? Ana era estéril. O que a Bíblia diz ali, né? Olha como era a visão que eles tinham, né? A Bíblia diz que Ana era estéril porque o Senhor não lhe permitia ter filhos. Então isso é uma marca importante também no Antigo Testamento, né? Tudo vem dele. Tudo vem dele. O Senhor dá e o Senhor toma. O Senhor abre a madre e fecha a madre. O Senhor exalta e o Senhor abate. Ele é soberano. Ele é o Senhor, né? Vamos lá. Então ela tinha um sonho, que era ter filho. E ela tinha uma aflição. Qual era a causa da aflição dela? Além de não poder ter filho. O que 1 Samuel ali no capítulo 1 mostra pra gente? A Penina. A Penina era dava pena da Ana por causa da Penina. Vamos falar assim. A Bíblia chama elas de inimigas, né? E aí o problema da poligamia, né? A poligamia ela foi um mal, nem vou chamar de um mal necessário, mas havia toda uma legislação. Deus teve a preocupação de ter que regulamentar, né, todos os deveres do marido e tal. Havia todo um contexto, não é o caso aqui, mas ela nunca foi o ideal de Deus, porque muitos personagens, pelo menos históricos que a gente tem, né, a gente vê problemas entre essas esposas e concubinas, né? E aqui o problema era o mesmo, né? Então a Penina não era uma concubina, ela era esposa, né? E ela então esculhambava a vida da Ana. Ela tirava sarro, né? Ela fazia piada, ela menosprezava, ela humilhava. Então Ana se sentia muito triste, a ponto dela não participar, né? Ali no momento onde era feito, anualmente eles traziam a Siló a sua oferta, lá no tabernáculo onde Eli e seus filhos serviam, eles vinham, né? Siló era um centro de culto, era uma cidade de referência, né? Estava ali o tabernáculo, talvez houvesse até outros, e a gente vê alguns relatos, mas ali estava o principal, e as pessoas então tementes vinham. É um período de trevas, mas algumas pessoas, como os pais de Sansão e como Eucana e sua família, parecem ter um comportamento mais fiel. Então a Bíblia fala que anualmente eles vinham trazer os seus sacrifícios ao Senhor e adorar o Senhor ali no tabernáculo. Então eles cumpriam essa ordenança de Deus. Então se vê uma busca por Yahvé nesse contexto tão desfavorável, né? Muito bem, então ela tem uma aflição. Ela é humilhada, né? Eucana ama Ana,
e dá para ela uma porção dobrada. Ele tenta suprir com amor, com dedicação, com favor, mas não funciona. O consolo dele, o amor dele não é suficiente. Ele fala, mas eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Não responde. A gente vê que não responde. Tem coisas que só Deus pode suprir. O carinho é bem-vindo, o cuidado é bem-vindo, tudo é bem-vindo. Bom dia. Tudo é bem-vindo, mas tem coisas que só o Senhor pode suprir. O convite do Senhor é que a gente faça como Ana, né? Que a gente possa buscar nele essas respostas, porque Ele é aquele que tem o poder sobre tudo, né? É ali que a gente precisa derramar o coração. Então ela busca em Deus, chora e entrega esse sonho ao Senhor. Isso eu achei muito legal da parte dela, porque o filho era tudo que ela mais queria. Ao mesmo tempo ela falou assim, se você me der, então ele é teu. E aí aquilo me marcou, né? Eu então fiz essa reflexão ali para propor para a gente aqui, né? Que mais importante do que alcançar aquilo que nós queremos, mais importante do que eu levar em Deus uma situação e ter aquilo que eu tanto desejo, tanto necessito, por mais precioso, por mais caro que aquilo seja para mim, eu preciso entender que, na verdade, é dele, precisa ser dele, precisa estar submisso a ele. Deus não está a meu serviço para me satisfazer, né? A posição é o contrário, ele é o Senhor, eu sou o servo. Então, Ana me dá uma lição aqui de que, ok, Deus, se o Senhor me der, então eu faço um voto e eu entrego e ele vai ser teu, né? E esse coração dessa família, essa devoção dessa família, e o coração de Ana vai, de uma certa forma, abrir um caminho para a vinda de um personagem tão importante como foi Samuel. A gente vai ver que entre Moisés e Josué, talvez nenhum outro personagem chegue a essa estatura como Samuel nesse período aqui. Por mais que Deus tenha levantado outros, mas a gente vai ver um pouquinho mais que foi um homem realmente abrangente em termos de serviço, de atuação, de ministério diante de Deus, e que marcou a história de Israel. Muito bem. E aí Ana canta isso aqui, e é isso que eu achei. Eu extraí só 2 versículos aqui para expressar esse coração dela e a compreensão dela, né? Não necessariamente ela tenha composto, a gente vê que é uma oração que é composta de alguns elementos, fala de guerra, fala de rei, então pode ser até um cântico emprestado, já utilizado, né? Assim como nós às vezes emprestamos uma fala, um cântico, para expressar o que estava no coração dela, mas ela expressa isso e ela diz, o Senhor é quem tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz ressurgir dali. O Senhor faz empobrecer e enriquecer, abate e também exalta. Então é uma expressão de fé e de crença num Deus que é soberano. Muito legal esse início da vida de Samuel, né? E a gente vem então, vai dar sequência aqui. Uma coisa interessante, então, a gente começa a ver que aí vai descrever a vida de Samuel. O menino realmente nasce, né? Ela engravida, ele nasce, ela desmama ele e entrega então lá onde ficava Eli e seus filhos servindo. Ela entrega então aos cuidados de Eli para ele servir ao Senhor, e ele é feito por ele um voto de Nazireu, né? A Fábio já tratou isso aqui na semana passada, eu não vou retomar. Se você tiver mais curiosidade em saber mais, só olhar o vídeo lá no nosso canal do YouTube, né? Então vamos lá. Eu quis aqui fazer um comparativo entre Samuel e Sansão. Olha que interessante, né? Sansão também foi um homem escolhido, fruto de milagre e nazireu consagrado desde o ventre. Aí você vê Samuel numa vida de dedicação, né? De crescimento. A gente vai ver lá 1 Samuel 2, dos versículos 18 a 26. Vamos abrir? Quem pode ler? 2, 18 e o 26.
Prega fogo aí. Mocidade de Samuel. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. E o 26? 26. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Isso, né? A minha tradução diz crescia em estatura e graça, né? Favor, graça. Ele era reconhecido. E esse versículo é importante porque diz ele era reconhecido diante dos homens, né? Nessa caminhada ele foi se desenvolvendo no ministério dele, no serviço dele, mas também diante de Deus. Ou seja, era alguém aprovado. Era alguém que marcava positivamente a vida das pessoas. As pessoas acompanhavam, né, a vida dele, mas ele também tinha o reconhecimento, a aprovação do Senhor, né? E aí você vê que ao contrário, né, você vai ver um Sansão lá demonstrando descuido com o voto do nazireado dele, né? Ele descumpria, as ações dele sempre eram ações vingativas ou por problemas mais de ordem pessoal. Você não vê ele ministrando, você não vê ele interagindo com o Senhor, não vê ele propagando justiça. Ele é um cara que é usado em poder e sempre são situações muito particulares. A gente viu isso na aula sobre Sansão com bastante detalhe. Está lá o vídeo também, se você quiser retomar para assistir os detalhes, né? Então ele vê, o voto é descumprido, ele cai, ele se complica, né? Gostava de mulher. É um cara mulherengo, um cara complicadíssimo. Depois você vai ver, em paralelo também, Samuel e os filhos de Eli. E muito provavelmente as pessoas que sofriam as injustiças dos filhos de Eli, as afrontas dos filhos de Eli, né? Que eram aquele problema com tomar a parte do sacrifício, chegaram ao ponto de querer mesmo tomar para si a sua parte antes da oferta ser queimada. A Fábio entrou nesse detalhe na aula passada também. Ou seja, eles eram inescrupulosos, descuidados, não cuidavam, não tinham cuidado nenhum com o Senhor. Eles estavam ali se servindo, né, servindo-se a si mesmos daquele ofício que eles tinham. Então, a gente vê que nesse contexto você vai vendo a diferença que faz a vida de alguém que se entrega, que obedece, né? Que caminha nesse caminho que está proposto, e os caras que eram assim descuidados, não tinham zelo, não tinham compromisso, né? E nesse contexto todo que Samuel vai crescendo, né? A gente vê lá 1 Samuel 3:1, a palavra do Senhor era muito rara, ou seja, a revelação de Deus, né, através de um profeta, a voz de Deus anunciada, né, o cumprimento das ordenanças estava raro, né, o povo estava imerso em desobediência, visões não eram frequentes, então não havia um manifestar, né, constante da vontade de Deus. O povo tinha perdido esse link, esse relacionamento. É um tempo de falta de revelação, um tempo de falta de cuidado com a palavra, do ouvido, respeitar a lei. É um tempo complicadíssimo. Os israelitas estavam lá com baalins, com deuses familiares, levantando ídolos, ora prestando culto a Astarote, ora prestando culto ao Senhor. Uns já tinham abandonado completamente o culto ao Senhor, a Yahvé. Então esse era o contexto que Samuel surge. E aqui fica um alerta aqui para nós, né, irmãos? Como a falta da palavra de Deus é catastrófica para o homem. Como o desprezo por aquilo que Deus fala é catastrófico para o homem. Como o desconhecer, quando falta revelação, quando falta palavra na vida do homem, na humanidade, os efeitos que isso causa. Quando a palavra é desobedecida. Então, nesse cenário aqui, a gente vai ver um exemplo disso. As consequências da falta. A palavra de Deus, ela é uma necessidade profunda para nós como indivíduos, para nós como corpo, como igreja, como família de Deus, para nós como sociedade. A falta da palavra, a falta da influência de Deus nas decisões das pessoas. Esse mundo que, como diz João, né,
esse mundo que está contaminado do maligno, esse mundo que está em trevas e que precisa de luz, ele sofre as consequências de viver contrariamente à palavra. Então, como é importante, irmãos, e fica essa reflexão para mim e para você. Que espaço a palavra de Deus tem na nossa vida? Que espaço a palavra de Deus ocupa na minha tomada de decisão? Que espaço Deus e sua vontade estão tomando entre os meus fundamentos, entre aquilo que me motiva, entre as escolhas que eu faço, as posições que eu tomo, sobre aquilo que eu vou fazer da minha vida e vai acabar afetando quem está à minha volta, aquilo que eu estou anunciando. Qual é o espaço da palavra? Porque toda resposta humana, ela é limitada e ela é contaminada pelo pecado. A gente precisa ouvir Deus. A gente precisa ouvir o que Deus tem para nos dizer. A gente precisa ouvir o que Ele pensa. A gente precisa ouvir o que Ele acha. E viver isso. E esse era o confronto deles, porque para eles viver Yahvé era para ir de encontro, contra a vida dos habitantes de Canaã. Canaã queimava os seus filhos a Moloque. Canaã fazia festivais sexuais de culto. Canaã vivia uma depravação. E Deus havia anunciado a Abraão, dizendo assim: os teus descendentes permanecerão no Egito por 430 anos, até que chegue o tempo, se complete o tempo da iniquidade dos amorreus. Então, aqui era um povo que chegou para eles o juízo. A vinda de Israel para eles era dia de juízo. Mas Israel vai abandonar e se deixar influenciar. Então a gente precisa lembrar, quando a palavra falta em nós, quando a palavra falta na nossa família de fé, se a palavra falta nas nossas interações como cristãos, se a palavra falta na nossa vida neste mundo, nós vamos nos perder. Muito bem, vamos passar agora uma revisão sobre os ministérios de Samuel. Por que esse camarada é tão importante? O que ele fez? O que ele viveu de tão importante, na sua e qual é o seu impacto, vamos dizer assim, para esse povo de Israel? Vamos lá? Primeiro, Samuel fazia o ofício de sacerdote. Vê lá, 1 Samuel 2,18. Quem pode ler? Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Isso. Então Samuel, quando ele é entregue aos cuidados de Eli, então ele vai trabalhar com Eli e vai seguir nesse ministério sacerdotal. Ok? Para os sacrifícios, para os ofícios com esse povo. Então ele tinha um ministério e depois ele vai exercer, ele vai sacrificar, ele vai fazer essa função sacerdotal. Nesse momento ele está meio com coroinha ali, mas depois é isso que ele vai fazer da vida dele, Vamos lá, Samuel também exercita o ministério profético, ele se torna um profeta de Deus. Vamos lá? 1 Samuel 3:19 até 4:1, faz favor. Crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava afirmando como um profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer a Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus. Isso, segura aí, que no meu 4:1 ele para em todo adiante. Conforme a versão ele dá uma dividida, mas pode parar então no 4:1a. Vamos dizer assim, É isso aí. O que a gente vê ali, Vinha a palavra do Senhor a Samuel. Samuel começa a anunciar essa palavra. Tudo que ele anuncia que tem relação com eventos futuros se cumpre. Tudo que ele anuncia como verdade vinda da parte de Deus se cumpre. Então ele é reconhecido pelo povo como um profeta.
E Samuel então vai fazer vai exercer esse ministério de profeta, de anunciar a palavra de Deus em todo Israel. Ele ficou famoso como em algumas traduções você vai ver muitas vezes as pessoas se referindo a ele como vidente, o vidente do Senhor, aquele que enxerga, né? E aí, só reforçando uma coisa que é importante. Sim, vamos lá. 1 Samuel 7, 3, 8 e 9. Quem pode ler agora para nós? Só para ver a continuidade desse ministério dele. Bem alto, por favor. Samuel, pois, falou a toda a casa de Israel, dizendo: Se todo o vosso coração voltais para o Senhor, lançai do meio de vós os deuses estranhos e as astarotes, preparai o vosso coração para com o Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará da mão dos filisteus. Segura aqui um pouquinho. Então você vê ali Samuel então conclamando o povo a um arrependimento, a uma mudança, a um abandono da idolatria, né? E declarando então a vontade de Deus para eles e o que Deus ia fazer para eles, né? Referente aqui a esse povo, o povo filisteu, que foi um povo que causou muitos problemas e impôs durante muito tempo forte resistência e muitas vezes domínio com a permissão de Deus sobre Israel. Os filisteus foram uma pedra no sapato de Israel durante muito tempo. Ok, vamos lá. 8 e 9 você leu também? Não. Então 8 e 9, por favor. Pelo que disseram a Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro de lana e o ofereceu inteiro no holocausto ao Senhor. E Samuel clamou ao Senhor por Israel, e o Senhor o atendeu. Isso. Então aqui, na verdade, também você vê função sacerdotal, a profecia, e já começa a ter já pistas aqui de uma outra função. Ele era um intercessor, mas já vamos falar mais sobre isso. Agora veja só, o que é importante no ministério profético, sempre é bom reforçar, né? Quando a gente pensa em profético, a gente sempre pensa sobre futuro, né? Sobre ver coisas que acontecerão à frente. Isso é uma parte apenas do ministério profético, tá? O ministério profético ele vai se manifestar também falando às vezes do passado, né? Deus está querendo te relembrar de quem você é, de quem Ele é, qual relação que você tem com Ele, o que Ele já fez, quais são as tuas bases, qual é a lei dEle, o que Ele anunciou, qual é a vontade dEle que você conhece e que você talvez tenha esquecido, ou que aquele povo tenha esquecido, o que já aconteceu, o que eles fizeram. Então muitas vezes no ministério profético, primeiro começa com uma denúncia. Um versículo que a gente leu ali diz: olha, se hoje vocês então abandonarem os ídolos, pararem com o culto a Astarote, então vai acontecer isso. Há uma denúncia, né? Às vezes é uma denúncia do que está acontecendo no presente. Nós hoje estamos assim, as pessoas vão lá, o sacrifício é assim, está sendo mal feito, assado, não sei o quê. Há uma denúncia, né? Há uma injustiça, está sendo torcido o direito, etc. Também há, às vezes, uma revelação do contexto atual. E, obviamente, também revelação de coisas futuras, né? Coisas que virão a acontecer. A gente vai ver textos muito interessantes nesse primeiro livro de Samuel, né? Detalhes do tipo: você vai amanhã à tarde encontrar tantas pessoas que vão sair, elas vão falar isso. Então, também sim, uma revelação de eventos futuros, tá? Muito bem. Vamos pegar a 1 Samuel 7, 15 a 17? 7, 15 a 17, por favor, diga. Até o fim da sua vida, Samuel foi chefe e juiz do povo de Israel. Todos os anos ele ia a Betel, Gilgal e Mispa. Nesses lugares resolvia as questões que o povo lhe apresentava. Depois voltava para sua casa na cidade de Ramá, onde também era juiz. E em Ramá, Samuel construiu um altar para Deus dos Senhores. Então a gente vê aqui que Samuel não foi o último, porque os filhos deles também exerceram durante um certo período de tempo essa função de juiz, né? Então ele não é tecnicamente o último juiz, mas ele é, vamos dizer, o último juiz de maior destaque, e ele faz essa função também, né? De percorrer, né, diferentes tribos, cidades, se colocar à disposição do povo
o povo trazer as questões para ele e ele então tomar decisões e julgar as questões do povo ali para eles. Então ele tem esse ministério de juiz. Sabe que mais uma, Samuel também, além de juiz que julgava questões, era aquele tipo de juiz libertador como outros foram antes dele. Aqui vai falar de Samuel 7, de 1 a 14. Deixa eu puxar aqui só um versículo tentar resumir, né? O texto todo é esse, para você estudar com calma, né? Mas vou abrir aqui rapidinho então, dessa vez, 7, de 1 a 14, a gente não vai ler tudo, né? Mas aqui diz aqui... Então Samuel aqui vai fazer um momento aqui de liderança, né? Os homens de Kiriat Jearim vieram, levaram a arca do Senhor, a colocaram na casa de Abinadab, na coluna, consagraram seu filho Eleazar para que guardasse a arca do Senhor e tal. E depois Israel conclama o povo a fazer esse movimento de arrependimento, né? Ele vai interceder junto ao Senhor, né, para uma guerra contra os filisteus, né? Oferece holocaustos, conclama o povo a clamar, a se arrepender, a orar, né? E ele põe ali, ele vai então, enquanto Samuel oferecia um holocausto, os filisteus chegaram para atacar Israel. Naquele dia o Senhor trovejou com grande estrondo sobre os filisteus e os destruiu, de modo que foram derrotados pelos israelitas. Versículo 10. O 12, e o 12 também, né? Então Samuel tomou uma pedra, pôs em Mispá, ele chamou Ebenezer, esse termo bem conhecido para nós, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. E os filisteus foram subjugados, etc. Né? Então você vê aqui uma guerra, uma opressão dos filisteus e Samuel também liderando o povo em libertação, né? Como intercessor. Então a gente já deu uma olhadinha aqui, 1 Samuel 7, de 8 a 12, a gente leu aqui. Samuel se coloca diante de Deus, oferece sacrifício e clama ao Senhor, né? Então vamos lá, né? Pegando aqui, disseram a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. E ele pega o cordeiro, no versículo 9, faz um sacrifício, e enquanto ele opera esse sacrifício, Deus opera o milagre, né? Então Samuel, vamos ver, Salmo 99,6 vai reforçar essa ideia também. O salmista vai lembrar então do impacto de Samuel, né, sua atuação ali, 99,6, e diz assim, glória, 99,6, estou no 96, aqui, achei. Moisés e Arão estavam entre seus sacerdotes, e Samuel entre os que invocavam seu nome. Eles clamavam ao Senhor e ele os ouvia. Então, muito interessante, um homem que tinha relacionamento com Deus, um homem que conhecia Deus, um homem que tinha zelo pelas coisas de Deus, um homem que ouvia Deus, um homem que anunciava a vontade de Deus, um homem que pregava as pessoas para o arrependimento e para que voltassem a esse Deus, um homem que intercedia pelo povo junto a Deus. Você vê que é um camarada que, se a gente for ver na lista desses antecessores, nenhum outro, né, de juiz desse período vai exercer tantas funções, com tanta riqueza de atuação como Samuel, né? E também, né, a gente vê aqui Samuel ensinando o povo. Então eu coloquei aqui, lógico que isso aqui é uma classificação minha, tá? Não extraí isso aqui tecnicamente de nenhum lugar, né? Poderíamos às vezes até juntar alguma coisa de sacerdote, intercessor, mas enfim, né? não é técnico, mas para ver como ele atuava, né? Como ele servia esse povo, né? A gente vai ver lá 1 Samuel 10, 25. Quem pode ler para nós, por favor? Declarou Samuel ao povo o direito do reino, escreveu um livro e o pôs perante o Senhor. Então despediu Samuel todo o povo, cada um para sua casa. Então ele declarou, né, os direitos que o rei iria ter, etc. Né? Aqui, já naquele momento onde o povo está pedindo um rei, é o próximo assunto nosso, e Samuel então declara para eles tudo aquilo que Deus havia lhe
dado como informação a respeito de como as coisas iriam ser. Então, né, é profético, obviamente, ele está entregando a palavra do Senhor, mas você vê ele também ensinando esse povo, explicando as coisas. Vamos ver o 12:23b aqui, quem pode ler? Parte B do versículo. Quanto a mim, vou ler todo porque eu não tenho B nem A. Tá bom. Mas quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Vos ensinarei o caminho bom e direito. Então aqui Samuel cumpre também uma função de ensino, de discipulado, de proclamar a verdade de Deus, de ensinar as pessoas a respeito do caminho, né? Então aqui fica, vamos vendo aqui, né, quantas coisas Samuel exerceu. E aí eu fiquei pensando, irmãos, apesar das nossas limitações, Samuel também era humano. Ele também era limitado. Não era um super-homem. Mas quando alguém leva a sério, olha o que Deus pode fazer. É isso que ficou para o meu coração. Sabe, nós podemos ter um campo de influência muito grande. Nós podemos servir muito a Deus. Nós podemos impactar a vida de muita gente de diferentes formas. Deus quer que nós sejamos, assumamos essa identidade. Hoje, cada um de nós é um sacerdote diante de Deus, que tem o seu culto pessoal, que tem um templo para cuidar, que é o seu próprio corpo, que vai adorar, que vai oferecer a Deus a sua vida em sacrifício agradável, que vai obedecer a Deus, que vai ser o representante de Deus diante de um povo que não o conhece, para que eles também um dia se tornem sacerdotes e reis e povo escolhido e nação santa. Deus quer para nós não apenas que a gente o ouça, né, mas que a gente também anuncie a sua voz. Deus quer falar conosco e quer falar através de nós. Deus quer nos chamar para sermos profetas dele, entregarmos aquilo que é a vontade dele, anunciar o evangelho, anunciar o amor dele. Deus quer que nós sejamos instrumentos de justiça, que na nossa maneira de pensar, de ser, de falar, de agir, né, o Marcão, essa expressão, o Marcão gosta muito, a gente crie campos de justiça, que a gente implemente, torne aonde nós vemos um lugar mais justo, mais correto, mais honesto, mais íntegro. Deus nos chama para sermos também instrumentos de libertação das pessoas, de oposição às trevas, de saquearmos, né, de rompermos as portas do inferno, de adentrarmos lá e resgatar os oprimidos. Deus quer que a gente interceda. Samuel dizia, de maneira nenhuma, né, eu quero pecar contra o Senhor, deixar de interceder por vocês. Como está a nossa vida de intercessão? Isso não é ministério de poucos, assim como a evangelização não é ministério de poucos, assim como o compartilhar da palavra não é ministério para poucos, ainda que nós tenhamos momentos e pessoas desempenhando uma função especial, mas a palavra é disponível para todos, o chamado é para todos, para ir, fazer discípulos, anunciar, pregar o evangelho, é para todos nós. Ensinarmos as pessoas o caminho que elas devem andar. Esse é o nosso chamado. Seu discipulado, e se ensinar como se deve andar junto. Andar junto ali por aquele caminho. Ensinar a atravessar a rua, né, igual ensina a criança. Isso. Pega pela mão, mostra, faz olhar para um lado, olhar para o outro. E aí, podemos ir? Estou aqui, né? Mas se tomar a decisão errada, eu estou aqui junto. Eu faço isso com as minhas filhas, né? A Laura agora já está grande, mas com a Luizinha é sempre assim, né? Vamos junto. Até que ela tenha condição, não adianta eu passar para ela uma instrução, né, Fábio? Dizer, ó, Luísa, você faz assim, assim, assim. A menina tem 4 anos, então agora você vai sozinha. Fatalmente ela vai ser atropelada.
E aí, legal a vida de Samuel? Um cara bacana? Muito bem, para a gente finalizar. A gente vê aqui então, a partir do capítulo 8, o povo solicitando então um rei. Porque o que acontece? Relembrando tudo que a gente falou até agora, né, em termos de contexto. Eles são uma liga tribal, eles enfrentam muitas dificuldades, né, nas batalhas e em poder ocupar aquela terra prometida, por questões de razão espiritual, pelo descumprimento e desobediência, e por questões de ordem natural, porque eles não conseguem a força de ser um povo unido. E a gente vai ver em alguns momentos as próprias tribos entrando em certos conflitos. E eles estão aqui onde eles deveriam já estar subjugados a terra, na verdade eles estão ali como povos, né, inseridos, incrustados ali em regiões montanhosas, e ali pelejando, sofrendo. Enquanto isso, as outras nações têm um governo central solidificado, né, tem seus reis, etc. Então eles falam agora, nós precisamos de um rei. Bom, o início do capítulo 8, de 1 a 5, vamos ler rapidinho? Eu vou fazer essa leitura então aqui para a gente ganhar um tempinho. Diz assim: quando Samuel envelheceu, designou seus filhos como juízes de Israel. Seu filho primogênito chamava-se Joel, e o segundo, Abias. Eles julgavam em Berseba. Porém, seus filhos não andaram nos caminhos dele, mas se tornaram gananciosos, recebiam suborno e pervertiam a justiça. Então todos os anciãos de Israel se reuniram e foram encontrar-se com Samuel em Ramá. Eles disseram: tu já estás velho, e teus filhos não andam nos teus caminhos. Constitui-nos agora um rei, para nos julgar, como tem todas as nações. Então este é o contexto de pedido desse rei. Tá? Não andaram nos caminhos dele, os seus próprios filhos não andaram nos caminhos dele. E aqui, eu acho que não é válido fazer nenhum tipo de exercício de imaginar as causas disso, porque a Bíblia não traz nenhuma informação. Diferente de outros contextos onde vê-se claramente um problema familiar, como era o caso de José. José tinha uma predileção, tinha todo um histórico, tinha 4 mulheres, problemas entre elas, então havia todo um contexto complicador, né? Jacó em relação a José, Jacó em relação aos seus filhos, né? Talvez tenha falado o nome errado, Jacó no caso. Então a gente não vê, você vai ver Davi também num contexto todo complicador, né? Sua relação com seus filhos, a origem desses filhos e etc, pecado e coisa arada. A gente não tem essa informação de Samuel, não vou fazer nenhum tipo de reflexão sobre isso, ou imaginação, extrapolação, porque seria um grande chance de incorrer em erro. Mas uma coisa é clara, né? Os próprios filhos dele não seguiram o caminho do pai, o caráter do pai, a retidão do pai, o zelo do pai, o compromisso do pai. E isso então me chama aqui a atenção para uma coisa. É um grande desafio para qualquer líder, para qualquer pai, para qualquer discipulador, para qualquer pastor, para qualquer liderança, você ter a continuidade daquele trabalho. E aí vem 2 aplicações, tanto para o líder como para o liderado. Então, primeiro nós que já somos ou um dia desempenharemos essa função, temos que ter um cuidado especial em saber para quem vamos passar esse cajado e como as coisas ficarão depois de nós. É uma preocupação, porque eu posso vir aqui fazer um excelente trabalho e aí? Amanhã eu vou embora e o trabalho desaparece. Elias foi tão bem sucedido, né? Passar para Eliseu. Isso. E aí tem as duas coisas. Mas tem o outro lado. Eu, como liderado, eu tenho que ter uma preocupação também. Quem vai continuar a obra? Quem vai ser o que estará fazendo amanhã? Porque essa pessoa de hoje não vai durar para sempre ali.
pode ser chamada para outra coisa, ela vai envelhecer, ela vai se cansar. Quem serão os trabalhadores da seara amanhã? Quando aqueles que estão trabalhando hoje já não tiverem mais o tempo, o recurso, a saúde, a força de fazer. Então, se há uma responsabilidade do líder, há uma responsabilidade do liderado. Quem continuará com a bênção? Quem continuará com os frutos? Quem fará? Qual é o meu papel? E outra, como dar suporte para essas pessoas? Tem uma lição anterior, na lição de Sansão, que fala bem sobre isso, porque os pais de Sansão demonstram, pelo que a Bíblia relata, serem impiedosos, mas Sansão era problemático. E às vezes na igreja não é diferente. Às vezes você vai ver pessoas, cristãos fiéis, pessoas que têm um coração, e que a sua próxima geração faz escolhas erradas. É muito doloroso. Imagine a dor para o coração de Samuel, saber que os próprios filhos dele estavam praticando isso. Para um pai, para uma mãe, é muito decepcionante quando ele sabe que o seu filho está longe, está sendo desonesto, está pisando na bola. Dói muito. Por quê? Porque ele não preparou para isso. Então, obviamente, se falta exemplo, não adianta discurso. Mas aqui, faltava exemplo da parte de Samuel? Não me parece. Não há nenhum indício que faltasse exemplo da parte de Samuel. Será que Samuel não ensinava? Não me parece tampouco. Samuel era um profeta. Desde pequeno, desde criança. Será que faltava exortação? Me parece que Samuel sabia exortar. Eli, a gente já não vê muito isso. Eli era meio relapso, Fábio? Pelo que a gente viu na aula passada, ele era frouxo. Já Samuel adota uma postura muito mais assertiva. E aí, se não houver esse cuidado, mesmo assim, não é garantia do legado. Porque há responsabilidade de cada um de nós. Cada um de nós. Nós vamos responder. Os filhos dele fizeram uma má escolha, se perverteram. Então é um problema, a gente precisa orar sobre isso. A gente precisa participar desse processo. Como assegurar uma boa continuidade, um avanço das coisas. Deus vai fazer. A questão é se nós vamos estar nesse time vencedor ou não. E qual a nossa participação, qual o legado, qual o fruto. Muito bem. Sobre o pecado dos filhos de Samuel, eu extraí aqui um versículo lá em Isaías 61:8, que diz assim: pois eu, o Senhor, amo o juízo, odeio o roubo e toda injustiça. Então, essa aqui é a questão da balança enganosa, a questão não da fraude, mas agora aqui do suborno. Eles recebiam suborno para julgar. E muitos profetas denunciaram essa situação contra os líderes que julgavam em favor do rico, porque eram subornados. Ainda bem que hoje não existe mais esse problema, já está resolvido. No noticiário, de não ver nada a esse respeito. Suborno, corrompimento da justiça, causas, más decisões, não vê. É muito raro. Mas nesse tempo aqui era um problema sério. Muito bem. E aí vem essa transição, então, para a monarquia. Como se deu? Alguém conhece a história? Pode me ajudar? Como se deu essa transição, então? O contexto a gente já sabe. A causa está identificada ali, do que um dos fatores, talvez tenha sido a última gota d'água para eles então insistirem com isso. Eles já vinham com essa ideia na cabeça, mas ali foi mais uma gota d'água. E aí, como é que foi? O que aconteceu quando eles pedem esse rei? Na verdade, quando eles pediram o rei, estavam pedindo que era direito deles, Tem uma promessa em Deuteronômio, se não me engano, 17, que fala que Israel teria um rei. Então era uma promessa de Deus. Só que, como sempre, a bênção que vem antes do tempo se torna maldição. Não foi uma transição feita segundo a vontade de Deus, foi uma transição segundo a exigência do povo. Então, e qual é a exigência que eles apresentam? Eles apresentam quando os anciãos se reúnem com Samuel, eles falam: você já é de idade, teus filhos fizeram isso, então a gente precisa de um rei.
né? Mas está faltando um detalhe. E daí Um detalhezinho, pegue lá. Né? O que eles dizem aqui? Constitui-nos agora um rei, versículo 5, para nos julgar, como o tem todas as nações. Então a motivação deles, em boa parte, é porque Israel se compara com os outros e se vê, seja em poderio militar, em organização, seja pelo contexto que eles estão vendo ali, que eles não estão conseguindo avançar. Somado aos filhos de Eli, somado à questão religiosa, eles se acham inferiores, eles têm essa necessidade de ter características comuns com aquele povo. Agora, por que esse ponto é importante? Veja quando Gideão, né, eles pedem para que Gideão seja rei sobre eles, o que Gideão fala? Ele aceita? Vocês lembram? Sim ou não? Ele não aceita. E por que ele não aceita? Ele já tinha um rei que era Exato. A grande questão aqui é que, independente de ter um rei humano ou não, existe um rei sobre Israel. E esse rei é o Senhor. Tendo um personagem humano como rei terreno, ou não, o grande rei de Israel é o Senhor. E o problema deles é a submissão a esse reinado. Ou, no caso, a insubmissão a esse reinado, que é a causa dos problemas deles. Então, aqui mais uma vez, eles estão aqui buscando respostas humanas para resolver uma questão que já estava resolvida. Eles já tinham uma força miraculosa. As batalhas mais extraordinárias, eles praticamente não pegaram em armas. Você vê batalhas extraordinárias, o grande vencedor é o milagre de Deus. As causas que levam eles à ruína não são um problema de governo, mas um problema de desobediência. Então, aqui é muito importante essa identidade deles. Só que ao mesmo tempo, Deus manda eles, Deus permite eles terem um rei, e aí a gente vai ver em Davi como um tipo de Jesus, que é o nosso grande rei, o rei dos reis, né? Então não é que fosse necessariamente contra a vontade de Deus, mas Deus conhece a motivação do coração. Então uma coisa, o Felipe falou bem, uma coisa às vezes certa, fora de tempo e de lugar, e com a motivação errada, se torna errado. E se torna um problema. Então eles falam aqui, né? Aí Samuel fica feliz ou fica contrariado? Fica contrariado. E ele vai fazer o quê? Ele vai orar. Deus tem me desafiado quando eu fico contrariado a orar mais e falar menos, sabe? Às vezes eu fico contrariado e Deus faz, vai orar. Eu tenho se desafiado a isso, buscar, Senhor, o que o Senhor pensa? O que o Senhor quer? Qual é a tua vontade? E ele vai buscar, então, aí Deus, ó que esse povo está aprontando, né? E aí Deus então dá as respostas, né? Está ali de 6 ao 22 todo o contexto, ele diz então no versículo 7, não é a ti que eles rejeitam, mas é a mim. E aí o versículo 8 vai explicar isso. Ele vai falar assim, ó, desde o dia que eu os tirei do Egito, eles têm me rejeitado. O coração desse povo é corrompido há muito tempo, não é de agora. Não é uma novidade. Né? Me abandonou e cultuou outros deuses. O fato de ir cultuar outros deuses é tirar a fé no Senhor, sabe? E dar a outrem a glória. Então aqui eles tinham um forte problema, porque as nações de Canaã tinham seus cultos de fertilidade, eram povos agrícolas, né? Estavam ali nas planícies e criam na dependência desses deuses para a fertilidade, por isso tem Astarote, né? Cultos, né? Onde era praticado sexo no culto para poder então trazer a fertilidade da terra. Para Deus isso é abominável. Então quando Israel abandona Deus para estar nessas práticas, ele está tirando a confiança nesse Deus que fez tudo por eles e agora põe em outras coisas, em outras respostas, em outros suportes, em outras forças que não o Senhor, né? E aí
Deus então vai dar uma advertência para eles. E essa advertência é muito interessante. Talvez não seja o caso da gente ler no detalhe aqui, mas do que ele fala? Tudo o que vai acontecer com eles e todos os direitos que um rei terreno vai ter sobre eles. Então eles terão que pagar tributos, eles serão convocados à guerra, seus filhos serão convocados à guerra, e etc, e etc, e etc. E a história nos mostra, depois, que esse poder real tanto fez de bem, porém também muitas vezes causou tragédia em Israel. Por quê? Porque é o imperfeito, quando na verdade eles precisam do perfeito, que é o Senhor. Então, ainda que para Deus ele aceite ter um rei humano, esse rei, o coração desse rei, e nós vamos ver isso muito claro em Salmos, o coração do rei tem que estar entregue, ele tem que estar disponível, tem que estar submisso. O rei não era para ser um tirano sobre o povo, e em comparação com os povos em volta, que muitas vezes se tornavam o rei um Deus, davam um caráter divino para esse rei. Esse rei aqui é um ungido do Senhor. Deus o ungiu, mas o Senhor continua sendo o Senhor. Esse era o coração que eles precisavam ter, né? E aí a gente vê então já o legado de Samuel, né? Lendo rapidinho aqui para a gente finalizar. Samuel disse lá em 1 Samuel 15, 22 e 23: por acaso o Senhor tem tanto prazer em... sim, um pouquinho antes, né? Samuel ele vai falar para ele assim: olha, quando foi que eu tomei de vocês uma vaca, né? Um gado, Ele vai então trazer e confronta eles dizendo assim: em algum momento eu fui desonesto? Eu onerei vocês? Eu perverti o juízo e tal? Eles falam: não, de modo nenhum. Então Samuel tem um legado de honestidade e retidão. E ele põe isso diante deles. Diz assim: em algum momento alguém aqui tem alguma coisa para falar contra mim? Eles falam: de modo nenhum. Então, honestidade, retidão. Foi um grande líder. Foi alguém que teve um zelo pelas coisas de Deus. Obedeceu. A gente sempre fala isso, né? Fé sem obediência não. E o Novo Testamento vai trabalhar o mesmo conceito: ouvir a palavra e não praticá-lo. Eu sou um ouvinte negligente, eu não causo efeito. Então, a fé que leva à obediência. Era um intercessor, exortava, ensinava e era, sobretudo, um exemplo. Então, isso se comprova nesse confronto deles. Se não me engano, lá no capítulo 12, eles vão falar: olha, alguém aqui, né, como eu falei, tem algo para dizer contra mim. E aí eu trouxe esses dois versículos para dizer aqui, né? Samuel disse, né, quando eles falam lá sobre sacrifício, então vamos sacrificar e tal, e ele fala: por acaso o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua voz? Olha o coração que tem Samuel. Obedecer é melhor que oferecer sacrifícios, e o atender melhor que a gordura de carneiros. Esse é um texto tão conhecido, né? A gente fala tanto dele, é de Samuel. Pois a rebelião é como o pecado de adivinhação, e a obstinação, ou seja, como insiste a teimosia, como a maldade da idolatria. Visto que rejeitasse a palavra do Senhor, ele também rejeitou como rei. Isso aqui ele está falando com Saul, né? Salvo engano meu, mas é um texto. E quando Saul então quer, né, ele quer retomar as coisas, ele diz: não. Você rejeitou o Senhor agora. Mas ele tem princípios, né? Princípio de obediência, né? Não é de religiosidade, não é fazer as coisas, né? Deveres, cumprir os deveres para que então Deus faça as coisas acontecerem para mim de uma maneira que eu quero. Mas é um coração obediente, um coração submisso, né? Esse é um pouco do legado aí dele, né? É sempre refletir como anda a minha relação com a palavra desse Deus, com a vontade dele. Será que a gente tem ainda sido mais dominado por uma mente religiosa ou uma mente obediente? Dependemos de Deus ou buscamos soluções humanas para as coisas? Somos servos fiéis e zelosos? Deus tem me desafiado. Eu quero fazer grandes coisas. Como você, Luiz, reage
Em que proporção? Qual é a proporção da tua reação em relação a isso? Em independência, mas ao mesmo tempo em obediência. Você ora na proporção do teu chamado, você me busca na proporção do que eu quero fazer, porque há também uma devoção, há uma entrega, há uma busca, há um depender, há um querer, senão... Então, somos servos fiéis e zelosos ou somos negligentes? Será que estamos ocupando um papel de intercessores pelos líderes, pelo povo, para que a palavra de Deus seja pregada, anunciada? Somos discipuladores, estamos anunciando. Como tem sido o nosso papel em anunciar para as pessoas, para o mundo, aquilo que Deus tem para o mundo? Temos sido uma voz profética? Como fazer isso? E aí o texto devocional aqui nosso, que a aula propõe para nós, está em Colossenses. Eu vou ler rapidinho para a gente fechar esse período e essas reflexões aqui. Ele diz aqui, Colossenses 4, 2 a 6. E diz assim: perseverai na oração, nela permanecendo atentos com ações de graça. Samuel, ao que tudo indica, era bom nisso. E nós? Ao mesmo tempo, orando também por nós, ali Paulo falando, ou seja, orando pelos líderes, orando pelos evangelistas, orando pelos missionários, pelos apóstolos, para que Deus nos abra uma porta para a palavra. Irmãos, a palavra de Deus é a resposta que o mundo precisa. E essa palavra a gente precisa não apenas anunciá-la, mas sobretudo encarná-la e vivê-la. A fim de anunciarmos o mistério de Cristo, pelo qual também estou preso, para que o revele como devo. Comportai-vos com sabedoria para com os de fora, aproveitando bem cada oportunidade. A vossa palavra seja sempre amável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Que Deus nos dê essa graça, nos leve a um caminho de fome, sede por Ele, nos levante como intercessores, como suporte para cobrir a vida das pessoas. Que nós possamos viver na dependência desse Deus e na força dele, ver o sobrenatural de Deus se manifestando em nós. Que aquilo que é realidade no mundo espiritual, que está decidido lá no céu, Jesus nos ensinou isso, que seja na terra assim como está feito no céu. Aquilo que Deus determinou, aquilo que Deus escolheu, decidiu, aquilo que é a vontade e o reino dele, se concretize aqui nessa terra, se torne material, se torne fato na nossa vida e naqueles que estão à nossa volta, na nossa cidade, no nosso país. Que Deus nos levante a ser instrumentos desse reino, que nós possamos conhecê-lo, fazê-lo mais conhecido e ter sabedoria, para transmitir, dar a razão da nossa fé em amor. Amém? Muito bem, muito obrigado. Vamos orar? Muito obrigado por esse tempo aqui especial. Glória a Deus. Obrigado pela vida de vocês, pela participação aqui conosco. E é isso aí. Marcão, pode orar para nós, por favor? Porque no Senhor nós encontramos razão e propósito para seguir em frente. É verdade. Obrigado, Senhor, porque desde o princípio o Senhor sempre desejou ser o nosso reino. Deus, apesar de nós desejarmos, como na época de Samuel, temos outros referenciais, o Senhor não se esquece, Senhor, que a nossa ignorância não consegue ver quanto nós somos pequenos e fracos sem o Senhor. Por isso nós te pedimos, Deus, que nesses dias onde nós estudamos tantos reis, Deus, tantos líderes, tantos juízes, falamos tanto da tua palavra, que de alguma maneira nós possamos nos dobrar, Deus, aquilo que o Senhor deseja nos ensinar.
E ao Senhor, o propósito e a razão onde estamos aqui. Pai, é verdade. O Senhor nos criou para a sua glória e nós só encontramos descanso, Senhor, refrigério para a nossa alma quando nós nos encontramos com esse propósito. Sim. Nos ajuda nisso. Eu sei que estamos aqui em contextos diferentes, talvez, em realidades diferentes, mas isso não muda o fato de que dentro de nós há um desejo de expressarmos a beleza da tua santidade, aquilo que o Senhor nos criou para ser, É verdade. a joia da tua criação. Senhor. Nos ajuda nisso. Queremos andar em liberdade nessa terra, Senhor, sem sermos escravos do pecado, escravos, Deus, de políticas, ou Deus, ou de opiniões, Deus, que mudam como se muda a roupa. É verdade, papai. Nos ajuda, Senhor, quebrando o nosso coração. Que nós possamos, antes, Deus, de buscar soluções, encontrar o Senhor. Sim, papai. Nos ajuda a ter um coração grato, Deus, e sermos generosos com aqueles que não sabem quem é o Senhor. É verdade, pai. Obrigado por esse tempo aqui. Como Luizão disse, Senhor, é um grande privilégio poder gastar o tempo da nossa vida, Senhor. É verdade. Nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Nos ajuda para que esse tempo aqui não seja simplesmente informação que não vai valer de ação nenhuma. Nos ajuda a nos dobrar diante daquilo que nós pensamos conhecer É verdade. e viver de maneira prática o Evangelho. Nós possamos ser, Deus, a resposta para muitos que buscam Deus. Pedimos ao Senhor, Deus, que no dia de hoje e essa semana nós possamos dar uma resposta ao Senhor também, em relação ao que ouvimos, ao que sabemos, que nós possamos avançarmos, que todo esse tempo, Senhor, o investimento que essa igreja faz, no ensino, Senhor, e na propagação da Tua Palavra, possa ter efeito em nós, Deus. Nós não queremos apenas reter aquilo que é dito aqui. Nos ajuda a multiplicar-nos de maneira generosa, Senhor, para que o povo não pereça, para que as pessoas que sofrem, Senhor, possam encontrar refrigério no Senhor. Verdade. Nós desejamos, eu acredito que o mundo deseja isso, um evangelho mais prático, mais real, Senhor. Que as pessoas possam perceber a diferença, Senhor, de servir o Senhor e de sermos súditos de um reino sempre pleno. Nós te louvamos aqui no nome de Jesus e te agradecemos pela tua misericórdia. É verdade. Amém. 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 Deus abençoe.